Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente às nossas aulas de termodinâmica. Hoje nós estaremos dando continuidade à elaboração do nosso modelo molecular para os nossos gases, né? Um modelo cinético molecular dos nossos gases. E para quem não viu a aula passada, eu vou tentar colocar o link aqui, né? Agora, vamos ver se a gente consegue fazer isso, se eu consigo deixar linkado nesse vídeo o meu vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, assista, porque nós vamos partir já a partir dessa equação aqui, a equação 3, que foi deduzida na aula anterior, onde eu coloquei para vocês, apresentei para vocês 6 suposições para a gente elaborar o modelo do nosso gás, beleza? Então, dá uma conferida no vídeo anterior antes e aí volta para cá para a gente continuar, tá? Então, hoje, o que nós vamos fazer hoje na nossa aulinha é determinar o fluxo molecular de gás dentro de uma superfície imaginária do nosso gás, ok? Então, vamos lá, vamos colocar aqui como tópico fluxo molecular, ok? Então, qual que é a ideia? Bom, o nosso gás, como nós falamos, ele está em movimento contínuo, ele não para, né? As moléculas do nosso gás estão continuamente se movimentando. Nesse movimento, uma das posições, eu disse que esse movimento ele era sempre um movimento em linha reta, ele era um movimento retilíneo. E a nossa molécula, o nosso átomo, o que quer que seja o nosso gás que estamos considerando, ele só mudaria a direção e o sentido desse movimento se houvesse uma colisão com outra molécula ou com a parede do nosso recipiente, certo? Ou seja, não existe força entre as partículas do nosso gás, as moléculas ou os átomos. Não existe força. De tal forma que, se não existe força, não há como a minha partícula, a minha molécula, alterar o seu estado de movimento, ou seja, alterar sua direção, sentido e até mesmo o módulo da velocidade do gás. Então, a única forma dele mudar de direção e sentido é através de uma colisão, ou com a parede do recipiente, ou com as moléculas, ok? Então, vamos imaginar que nós tenhamos dentro do nosso gás qualquer superfície, vamos imaginar assim, nós tenhamos lá uma superfície no nosso gás. Deixa eu ver como que eu posso melhor desenhar isso. Ok? Então nós temos uma superfície e aqui todas as nossas moléculas se dirigindo para atravessar essa superfície, ok? Então, considere que exista ΔN moléculas no gás que deverão atravessar uma superfície. Vamos colocar aqui, ó, imaginária dentro do gás. Ao longo de um período ΔT. Ok? Então, nós temos ΔN moléculas, as minhas moléculas estão aqui, que deverão atravessar um elemento de área aí qualquer, vamos chamar de ΔA, né? Então, atravessa uma superfície ΔA.
imaginária dentro do gás e esse tempo demora um período ΔT. Por definição, o fluxo molecular vamos chamar aí de φ maiúsculo, é dado por... Então, a quantidade aí, o fluxo é dado pela quantidade de moléculas que atravessam a minha superfície ΔA em um intervalo de tempo ΔT. Dando continuidade à nossa numeração, essa daqui é a minha equação 04. Ok? Muito simples. Muito simples. Agora, que superfície é essa, professor? Essa é uma superfície hipotética. Nós podemos imaginar uma superfície, vamos colocar aí. Podemos ter duas condições. Uma superfície hipotética dentro do volume V, vamos falar assim, né? De um volume V. Ou nós podemos utilizar a superfície da parede do recipiente. Bom, mas professor, se a gente usar a superfície da parede do recipiente, a gente não pode considerar que está tendo um fluxo, ou pode? Porque supostamente tá, a parede do recipiente ela vai bater e vai vazar a parede do recipiente, professor? Que negócio é esse? Como é que é? Pode? Pode, mas vamos explicar qual é a ideia dessa superfície antes da gente sair falando que pode e que não pode, ok? Se nós considerarmos uma parede, uma superfície hipotética dentro do meu volume, vamos imaginar então aqui que dentro do meu gás eu tenho aqui esse elemento de superfície ΔA, ok? Então um elemento aqui ΔA. O que seria um fluxo molecular ao longo dessa minha superfície de área A? Bom, como não há movimento líquido dentro do meu gás, e eu fiz uma suposição lá, a última suposição em que eu falava, a última não, a segunda e a última, a número 2 e a número 6. A número 2 especificamente falava que as moléculas estão uniformemente distribuídas ao longo do meu gás. E a número 6 nos dizia o quê? Que as velocidades das moléculas elas estão distribuídas de uma maneira uniforme. Ok? Ou seja, para todas as direções, há uma distribuição uniforme dessa velocidade. Todas as moléculas estão distribuídas uniformemente, em porções iguais. Ok? Então, se eu considerar que não há um fluxo líquido, um movimento líquido do meu gás, eu estou falando que para toda molécula que chega nessa direção do meu gás, deve existir uma segunda molécula que vai vir na mesma direção e sentido oposto à minha primeira molécula, a minha molécula de número 1 e a minha molécula de número 2. Ou seja, então sobre a minha superfície de área ΔA imaginária dentro do meu gás, há dois fluxos. Uma das moléculas se aproximando, da parede da minha superfície imaginária, né? E outra atravessando no sentido contrário, ok? Que seria aí a molécula 2, tá? Certo? Então, ó, aqui
vamos escrever assim, ó, dois fluxos. Dois fluxos. Pela hipótese dois e 6 para toda molécula, em uma determinada direção e sentido, sempre haverá uma molécula na mesma direção, porém com sentido oposto. Sempre haverá uma molécula na mesma direção, porém com sentido oposto. Ok? E difere muito a realidade ou a física de eu considerar esse modelo aqui, de uma superfície hipotética dentro do meu volume, que é esse modelo que eu estou tratando, de que se eu considerar a superfície na parede do meu recipiente, bom, se eu considerar uma superfície na parede do meu recipiente, vamos imaginar aqui que eu tenho a parede do meu recipiente, né? Parede. E aí é importante falar que essa parede, ela é fixa, né? Ela não se move, tá? Ou seja, as minhas partículas, as minhas moléculas, elas não irão realizar trabalho sobre a parede do meu recipiente de tal forma que essa parede se expanda. É importante falar isso, né? Que também é uma das hipóteses que nós julgamos lá. Eu acredito que seja a hipótese 4, agora já não me recordo. Ok? E se eu considerar, então, que eu tenho uma molécula chegando com uma velocidade v1 ao longo dessa direção e colide com a minha parede ao longo de um ângulo alfa qualquer, então ela bate e o que vai acontecer? Pela suposição que eu disse que não há perda de energia dentro do nosso sistema, essa colisão aqui deverá ser uma colisão elástica. Então, se ela chega com um ângulo φ, rapaz, agora eu vou dançar para fazer isso. Se ela chega com um ângulo φ, com um ângulo alfa, ela vai ter que sair com o mesmo ângulo alfa. Ou seja, nessa minha parede do recipiente, eu também estou tendo dois fluxos. Um da molécula chegando e o outro da molécula saindo. Exatamente da mesma forma que nós tínhamos se considerássemos uma superfície qualquer dentro do nosso volume V. Ok? Então, não há problema nenhum se você imaginar uma superfície dentro do seu volume V, ou se você imaginar que está colidindo sobre a superfície do seu recipiente de volume V. Ok? Certo? Então, então é isso. Então agora o que nós temos que fazer é arrumar uma forma de calcular esse fluxo aqui. Como que a gente vai calcular o fluxo? Primeiramente, temos que contabilizar esse número ΔN e, conhecendo o valor da área, a gente
coloca esse fluxo por unidade de tempo, que é o segundo. Tá? Poxa, mas como nós vamos começar fazendo isso, professor? Olha, um passo inicial que nós podemos dar já é imaginando que é através dessa equação aqui, onde nós descrevíamos que a quantidade de moléculas por unidade de volume que tenham direção específica θ mais Δθ, φ mais ΔΦ e velocidade v mais ΔV é dado pela quantidade de moléculas por unidade de volume com uma velocidade v específica, que a gente está especificando aqui, dividido por 4π, vezes seno de θ, Δθ, ΔΦ. Ok? Então, um modo de fazer isso é começar a utilizar essa equação aí. Ok? Bom, mas como que nós vamos, então, fazer para utilizar essa equação? Primeira coisa é arrumar um modo de contabilizarmos o nosso fluxo, tá? O número de partículas. Então, vamos para uma página nova aqui. Vamos lá. Então, vamos imaginar que nós tenhamos uma pequena área aqui, ΔA, ok? E vamos traçar aqui um vetor normal a essa minha unidade de área, ok? Então, nós podemos imaginar aí que essa minha área ela vai estar contida ao longo de um plano, né? Vamos imaginar um plano superior aí. Ok? Deixa eu fazer uma coisa. Vamos mudar esse vetor aqui. Esse meu vetor normal. Vamos deixar ele em vermelho. Ok? E aí, nós teremos, então, a minha partícula com uma velocidade v, aí, chegando, que vai colidir com a minha superfície de área ΔA, que eu simbolizei ali. Ficou muito feio isso. Ok? Vamos colocar aqui a minha partícula. Então, para toda molécula, vou imaginar aí, para toda molécula que esteja ao longo de uma direção aí, θ, ok? E vamos pegar aqui, fazer um plano XY. Qualquer. E esteja numa direção φ desse plano, com uma velocidade v, ela vai chegar nessa superfície e vai colidir, ok? Eu acho que ficou confuso esse desenho, porque eu coloquei esse cara aqui. Deixa eu tirar ele. Tá? Então, eu tenho uma partícula com velocidade v, ao longo de uma direção θ e uma direção φ. Tá? A minha direção φ é ao longo do meu plano XY. Vamos colocar de cores diferentes para ajudar. Gente, eu estou com dificuldade. Vou colocar aqui.
Então eu tenho uma direção φ. E aqui eu vou ter uma direção θ. Vou colocar de outra cor. Ok? Então eu posso contabilizar esse fluxo imaginando que toda molécula que esteja dentro de um cilindro, então, ó, para toda molécula que esteja dentro do cilindro, teremos um fluxo, vamos falar assim, na área ΔA. Ok? Bom, mas qual o tamanho desse cilindro? Bom, como o nosso fluxo leva em conta a quantidade de molécula por unidade de área, ΔA, está aqui, né? Por unidade de tempo, nós sabemos que o tempo gasto para essa molécula sair desse ponto inicial em que ela está, né? Eu estou visualizando aqui, e chegar até a unidade de área ΔA, ela vai levar um tempo ΔT. Então eu posso dizer que a altura, que o tamanho do meu cilindro, né? Vamos falar assim, que o tamanho do meu cilindro, vou colocar aí, o tamanho do cilindro é a velocidade vezes o ΔT. Ok? Bom, mas e aí, professor? Essa unidade de área que você está supondo, é uma unidade de área dentro, uma área imaginária, dentro do gás? Ou ela é uma área, como você disse, na superfície do recipiente? Novamente, não importa. A única coisa que nós temos que ter em mente aqui é que para eu computar o meu fluxo, eu tenho que garantir que todas as minhas moléculas, ela tenha uma velocidade v, né? E aí nós sabemos que essa velocidade ela não é uniforme dentro do gás, mas que tenham direção θ e direção φ, ok? Que tenham direção θ e direção φ, tá? Pode ser que eu tenha uma molécula, por exemplo, vindo aqui nessa direção, né? Só que o V' ΔT dela é exatamente igual a esse delta aqui. E aí, ele vai contabilizar também no meu fluxo? Não, ele não vai contabilizar no fluxo. Por quê? Porque o fluxo que nós estamos procurando tem que contabilizar todas as moléculas com velocidade v ΔT ao longo da minha direção θ, ao longo da minha direção φ. Caso contrário, nós não computamos essas moléculas. Então, especificamente, essa molécula que está dentro do meu gás, que nós estamos computando o fluxo, ela vai ter que ter uma direção entre θ mais ΔT, φ mais Δφ e uma velocidade v, ok? Qualquer outra molécula que não satisfaça essas direções e sentido, essa direção e sentido, não vai estar sendo computada. Mas, professor, tem uma molécula com o comprimento de um cilindro exatamente igual V vezes ΔT que vai chegar no mesmo instante. Não computa? Não computa.
não computa, ok? Por que não computa agora? Porque a gente está fazendo um modelo que nós vamos expandir depois, em que nós vamos computar o volume todo. Então, para todos os ângulos φ, que é o meu ângulo na minha superfície, então o meu φ ele vai varrer de 0 a 2π, ok? E depois ele vai varrer de 0 a π sobre 2 ao longo do meu ângulo θ. Então eu estou pegando uma direção específica, θ, φ, com uma velocidade v. Então eu tenho um ângulo θ e um ângulo φ no meu plano, com uma velocidade v. Vou pegar uma expressão para isso, para só depois fazer o quê? A minha integral de 0 a 2π para computar todo o ângulo e depois de 0 a 2π para pegar todo o meu plano de área ΔA. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, apenas as partículas com o ângulo θ, com a direção θφ e velocidade v vezes Δθ, que vai chegar na superfície do meu cilindro. Ok? Certo? Então, ó, utilizando aquela nossa equaçãozinha, então nós teremos uma quantidade de partículas com uma velocidade v, dada por ni vezes v. Vezes não, pessoal, isso é índice, tá? Desculpa. É um índice v, não é vezes velocidade. Isso aqui não é vezes velocidade, é só um índice para falar que esse conjunto de moléculas por unidade de volume tem a mesma velocidade v, ok? Tem a velocidade v, certo? Dividido por 4π vezes seno de θ, Δθ, Δφ. Então, essa daqui é, retomando a equação 3. Tá? Retomando lá a nossa equação 3. Ok? Bom, então nós conseguimos computar o número de moléculas, será dado por nós sabíamos que o meu ΔNi lá era ΔN dividido por um volume ΔV. Ok? Aula passada, a gente viu isso, hipótese 2 das nossas suposições. Então, nós podemos falar que a quantidade de moléculas com as direções θφ, volume V, ele é dado por um ΔNi, com as direções θφ, velocidade V, vezes o meu volume. Ok? E o volume do cilindro vamos colocar aqui o volume do cilindro dessa figura, né? Estou falando aqui dessa figura, tá? Não saí nomeando as minhas figuras. E o volume do cilindro, ele vai ser dado, então, como sendo a minha área ΔA vezes o meu comprimento, que agora ó, vai ser V cosseno de θ ΔT. Por quê? V cosseno de θ, que é justamente a minha componente normal, ok? É a minha componente, eu estou passando o mouse, mas vocês não veem meu mouse. V cosseno de θ é essa minha componente aqui, em que nós vamos calcular o meu fluxo. Tá? O fluxo é dado ao longo de uma direção normal. Ah, mas está chegando aqui? Sim, está chegando nessa direção, mas a gente usa essa daqui. Ok? Então, V cosseno de θ. Então, meu ΔV é um ΔA cosseno de θ V ΔT.
Então vamos colocar isso aqui como sendo a minha equação 0,5, a minha equação 4 é a equação do fluxo, e essa daqui é a minha equação 0,6. Então, substituindo 0,6 na equação 0,5, na minha equação 5, nós vamos ficar aqui ΔN de θ, φ e V é igual a um ΔΝi de θ, φ e V vezes ΔA cosseno de θ, V vezes ΔT. Ok? Bom, olha só. Então, eu tenho aqui ΔA e tenho aqui ΔT. Vou pegar esses dois e vou passar dividindo para o outro lado da minha equação. Então, eu vou ficar aqui um ΔNi de θ, φ e V dividido por um ΔA vezes ΔT é igual a um ΔNi θ, φ, V vezes V cosseno de θ. Ok? E olha só, isso daqui é justamente o meu fluxo. Ok? Então, vamos lá. O meu fluxo ao longo das direções θ, φ com velocidade v é esse camarada aqui, ΔNi, que ele é um cara bizarro, de grande. Deixa eu pegar aqui. Então é Nni, 4π, seno de θ, φ, vezes V cosseno de θ. Então vamos deixar mais organizada a nossa equação. De V vezes V, 4π, seno de θ, cosseno de θ, Δθ, Δφ. Ok? Então, esse daqui é o meu fluxo. É o meu fluxo para todas as moléculas com as direções θ mais Δθ, φ mais Δφ e velocidade v ao longo do meu elemento de área ΔA. Ok? E aí, como que eu saio disso agora e chego para um fluxo total dentro do meu recipiente de gás? Se, considerando Δθ e Δφ tão pequeno quanto se queira, ou considerando Δθ e Δφ, vamos falar assim, tendendo a zero, podemos aproximar então, o meu, o meu fluxo, delta fluxo de Ni, θ, θ, φ e V para um D, φ de θ, φ
V. O meu delta-θ, ele vai ser um dθ. Ou seja, esse θ aqui agora, esse meu θ aqui, ele vai ser um dθ, né? Então, é uma pequena variação, delta-θ. E eu vou estar integrando ele de 0 até π sobre 2, ok? Então, vou estar integrando ele de 0 a π sobre 2. Vamos colocar aqui um intervalo de 0 a π sobre 2. E o meu ΔΦ, que é o meu ângulo ao longo do meu plano XY, esse daqui, ele vai ser integrado de 0, vai dar uma volta inteira, a 2π. Ok? E aí eu vou estar computando todas as moléculas dentro do meu gás. Tá? Então, o meu ΔΦ vai para um dφ e nós vamos fazer uma integração de 0 a 2π. Certo? Então, reescrevendo a minha equação 7. Vou colocar aqui. Equação 7. Reescrevendo a equação 7. Nós temos um defluxo, um diferencial do nosso fluxo, ao longo de uma direção específica θφ com uma velocidade v, como sendo igual a quantidade de moléculas por unidade de volume, como a velocidade v, vezes a velocidade, dividido por 4π, seno de θ, cosseno de θ, dθ, dφ. Ok? Certo? Então, vamos resolver agora essa minha equação aí, tá? Então, como que a gente faz para resolver? Então, devemos integrar sobre os valores θ e φ. E aí resolve? Não. Olha só. Ainda a gente está segurando, depois que a gente utilizar todos os ângulos θ e φ, a gente ainda vai ter que levar em conta a soma de todas as velocidades das partículas, porque cada partícula tem uma velocidade diferente uma da outra, podendo ir desde 0 até alguma ordem de grandeza típica de uma velocidade molecular. Um tópico que nós discutiremos futuramente. Certo? Então a gente vai ter que depois somar as contribuições de todas as velocidades. Tá? Então vamos primeiro se preocupar com a integral ao longo de θ e φ. Tá? Então o meu fluxo, ele vai ser um fluxo que vai depender da velocidade. Quando eu fizer a minha integração do meu defluxo, θ, φ, v, tá? E especificamente, isso vai ser uma integral dupla de νv vezes a velocidade, 4π, seno de θ, cosseno de θ, dθ, dφ. Ok? Então, isso daqui vai ser igual. Esse meu termo aqui, ele é uma constante ao longo das minhas variáveis de integração θφ. Então, podemos tirar para fora da minha integral. Então, vamos colocar aqui NV vezes a velocidade dividido por 4π. A integral de 0 a 2π de dφ e a integral de 0 a π sobre 2
de seno de θ, cosseno de θ, dθ. Ok? Então, isso aqui é igual. Vamos fazer primeiro essa integral aqui, que ela é bem simples, né? Ela vai dar 0 menos 2π, né? Só integrar ao longo dos limites de integração. Então, n vezes v, vezes a velocidade, dividido por 4π. Vai dar, então, final menos inicial, 2π menos 0, vezes a integral de 0 a π sobre 2, seno de θ, cosseno de θ, dθ. Ok? Então, isso daqui vai ser igual. Olha só. Esse com esse a gente vai cancelar, né? Então, vai me sobrar apenas 2 aqui embaixo. Então, vai ficar um I vezes V, vezes a velocidade, dividido por 2, a integral de π sobre 2, seno de θ, cosseno de θ, dθ. E aí, gente, para resolver essa integralzinha, seno de θ, cosseno de θ, dθ, ela não é difícil, basta apenas lembrarmos que seno de θ mais θ, ou seja, seno de A mais seno de B, tem aquela famosa regrinha para você decorar, né? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, né? Esse é o cosseno de 2θ. E o seno de 2θ é: minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, seno B, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Certo? Então é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, seno de 2θ é 2 vezes seno de θ, cosseno de θ. Então, seno de θ, cosseno de θ é meio seno de 2θ. Ok? Então, vamos integrar meio de seno de 2θ, que fica mais fácil. Então, é NV vezes a velocidade dividido por 2 da integral de meio seno de θ, seno de 2θ dθ, de 0 até π sobre 2. Então, v vezes as velocidades, dividido por 2, tira o fator meio para fora, da integral de 0 a π sobre 2, de seno de 2θ dθ, ok? Então, isso daqui vai ficar ni das velocidades v, vezes a minha velocidade v, dividido por 4, 2 vezes 2, né? Desse 2 vezes esse 2, 4. E a minha integral de seno de 2θ, ela é simples de fazer. Se você chama esse cara aqui de u, então você consegue integrar facilmente, vira um seno de u, du, só que aí leva um fator meio, né? Então vai ficar meio cosseno de 2θ, de 0 até π sobre 2, ok? Então, isso daqui é um NV sobre 4, que multiplica meio cosseno de 2 vezes, menos, né, gente? Integral do seno é menos cosseno. Então, é menos, né? Cosseno de 2 vezes π sobre 2, menos cosseno de 2 vezes 0. Certo? Então, isso aqui, NV
vezes as minhas velocidades, vezes 4, que multiplica. Bom, cosseno de π, então é menos 1. Cosseno de 0 é 1. Ok? Então, só tomem cuidado aí agora com os sinaizinhos. Então, ó, tem um menos aqui, com um menos aqui, então vai ficar positivo. Mais 1. Menos com menos também fica positivo. Mais 1. Ok? Então, meu fluxo total, né, que é o φ de V, esse cara aqui que a gente está calculando, meu fluxo total. Então, meu fluxo total das velocidades vezes a velocidade dividido por 4. Ok? Então, chegamos aí num resultado final. Agora, o que falta? Bom, o que nós fizemos aqui foi integrar ao longo do meu eixo θ e ao longo do meu eixo φ, tá? Agora, né, nessa minha última equação, qual que é a mesma equação? 6, 7, 8. A equação número 8. Vou escrever aqui. Tá? Então, falta considerar a soma de todas as possíveis velocidades. Tá? Lembrando que as minhas moléculas, elas nem todas têm as mesmas velocidades. Ok? Então, como que a gente faz isso daqui? A gente simplesmente soma. Então, vamos falar que o meu fluxo total é 1 sobre 4 da soma de todo o conjunto de moléculas com a minha velocidade v vezes v. Ok? Para ficar melhor representado, né, podemos escrever a nossa equação em termos de uma velocidade média. Tá? O que fica mais em conta, mais simples a equação. A equação em termos da velocidade média. Como que a gente faz isso? Bom, então considerem. Então vamos imaginar que a gente tem 10 moléculas com velocidade 2, 15 moléculas com velocidade 3, 7 moléculas com velocidade 4. Então a gente faz 10 mais 15 mais 7, divide tudo pelo... Então faz 2 mais 3 mais 4, divide tudo pelo número de moléculas, tá? Então considere que exista N moléculas com velocidade V1, N2 com uma velocidade V2 e assim por diante. Vamos colocar por diante, tá? Então nós podemos escrever a velocidade média ok? Vou representar assim a minha velocidade média. Então, a nossa velocidade média ela vai ser dada por
N1 partículas, que tem a velocidade V1, mais N2 partículas com velocidade V2, mais, e assim por diante, dividido por N1, mais N2, mais. Ok? Por todas as partículas. Então, isso daqui dá 1 sobre N, que é o número total, tá? Essa minha soma embaixo é o número total das partículas que contém o meu gás, certo? E aqui, em cima, então é a velocidade vezes o ΔM. Então, eu estou somando sobre todas as possíveis velocidades os seus correspondentes número de moléculas, ok? A gente pode dar uma reescrita nessa minha velocidade média, né? Então, 1 sobre N vezes a soma de V ΔN, tá? Então, eu posso vir aqui, dividir isso por V e dividir isso por V, que não vai alterar a minha equação. Então, número de moléculas por unidade de volume é justamente o meu Nzinho aqui, ó. É justamente o meu Nzinho, que é a quantidade de moléculas por unidade de volume. Então, é 1 sobre N, ou sobre Ni, se N é frescalhado que eu fiz, dividido por V, vezes ΔN. Ok? Então, isso aqui é a minha velocidade média, tá? Então, daqui, eu posso tirar que a quantidade de moléculas por unidade de volume vezes a minha velocidade média, ela é igual a somatória das minhas velocidades vezes o meu ΔN, ok? Que é justamente esse termo aqui que está na minha equação. Então, vamos substituir e chegar no meu fluxo final, tá? Então, o fluxo final, e podemos finalmente, escrever o fluxo total. Então, é Φ1 sobre 4 vezes a minha densidade média de moléculas vezes a velocidade média das minhas moléculas. Ok? Então, está aqui o nosso fluxo total. E isso serve para descrever qualquer porção dentro do gás. Tá? Só para a gente ter uma ideia, como um exemplo, né? Na nossa primeira aula, eu falei para vocês que, deixa eu pegar aqui, só para vocês poderem relembrar, eu falei para vocês que em 22,4, né? Que em 22,4 metros cúbicos nós tínhamos 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, em 1 metro cúbico, nós tínhamos 6 dividido por 22,4 vezes 10 a 26 moléculas. Tá? Se a gente fizer essas contas direitinho, vamos pegar aqui. Então, como exemplo, nós tínhamos lá em 22,4 metros cúbicos, nós tínhamos 6 vezes 10 a 26 moléculas. E em 1 metro cúbico, nós tínhamos uma quantidade N. Então, nós tínhamos que o meu N é 6 vezes 10 a 26, dividido por 22,4. Vamos colocar aí que isso é aproximadamente 3 vezes 10 a
25 moléculas, ok? Então, nós temos aí 3 vezes 10 a 25 moléculas. O fluxo dentro desse meu gás, num volume de 1 metro cúbico, seria 1/4 vezes o meu Ni vezes a minha velocidade média. Então, é 1/4 vezes 3 vezes 10 a 25 vezes a velocidade média. Essa velocidade média aqui, ela depende do gás, tá? Que é assunto aí das próximas aulas, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o O2, na minha temperatura ambiente, ou CNTP, nas condições CNTP, a gente sabe que a velocidade média deles é 450 metros por segundo. Então, por exemplo, meu fluxo de O2 ao longo de 1 metro cúbico é 3 vezes 10 a 25 vezes 450. Ok? Que unidades? Moléculas por metro quadrado por segundo. Ok? Bom, então na aula de hoje nós fizemos a definição de um fluxo dentro de um volume V, qualquer, contendo um número muito grande de moléculas no nosso gás. E parte do cálculo desse fluxo que nós fizemos hoje, nós vamos utilizar na próxima aula para fazer um modelo do gás ideal, que explica, por exemplo, o comportamento do gás quando nós elevamos a temperatura, o que acontece com a pressão, como a pressão e a temperatura estão relacionados com a natureza do meu gás. E aí nós vamos começar a adentrar depois a um assunto que nós vamos abordar, que vai chamar distribuição molecular das velocidades, ok? Pessoal, se tiverem dúvida, me mandem um e-mail, me deixem os e-mails aí nos comentários, que vai ser um prazer respondê-los. Um grande abraço. Tchau, tchau.